Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro de Esdras, ou primeiro de Esdras. Do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 17. Primeira reorganização do culto. Tendo chegado o 7º mês e estando os filhos de Israel instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Josué, filho de Josedeque, e seus irmãos sacerdotes, bem como Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, principiaram a reconstrução do altar do Senhor de Israel e ofereceram holocaustos como a lei de Moisés, homem de Deus, prescrevia. Reconstruíram o altar sobre as antigas bases, porque tinham medo dos habitantes vizinhos, e ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e pela tarde. Em seguida, celebraram a festa dos tabernáculos como estava prescrito, e diariamente ofereciam holocaustos de acordo com o número prescrito para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto perpétuo, os das Neumênias e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, assim como os daqueles que faziam uma oferta ao Senhor. Os alicerces do novo templo. No primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, mas os fundamentos do templo do Senhor não estavam ainda colocados. Foram contratados canteiros e carpinteiros, deram aos sidônios e tírios víveres, azeite e vinho para que trouxessem por mar a madeira dos cedros desde o Líbano até Jope, segundo a autorização que lhe tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano de sua chegada ao templo de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, tendo consigo seus irmãos os sacerdotes, os levitas e todos os que haviam voltado do cativeiro para Jerusalém, puseram-se a trabalhar. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados da direção dos trabalhos do templo do Senhor. Josué com seus filhos e irmãos, Sedimiel com seus filhos, filhos de Judá, propuseram-se unanimemente a dirigir os que trabalhavam na construção da casa de Deus. O mesmo fizeram os filhos de Enadade com seus filhos e seus irmãos que eram levitas. Logo que os pedreiros lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes ornamentados para assistir à cerimônia, com as trombetas, e os levitas filhos de Asaf com os símbolos para louvarem o Senhor, segundo as ordens de Davi, rei de Israel. Entoaram ao Senhor este refrão de louvor: porque Ele é bom e porque sua misericórdia com Israel permanece para sempre. E todo o povo soltou aclamações de alegria para celebrar o Senhor por ocasião do lançamento dos alicerces de sua casa. Mas, enquanto muitos gritavam de alegria e júbilo, muitos sacerdotes, levitas e chefes de família já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choravam em alta voz, enquanto diante deles eram lançados os alicerces do novo edifício. Era impossível distinguir os gritos de alegria dos clamores daqueles que choravam, pois todo o povo gritava em altos brados, e o eco de suas vozes se podia ouvir de longe. Interrupção dos trabalhos do templo.
Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os filhos do cativeiro estavam construindo um templo ao Senhor, o Deus de Israel, vieram procurar Zorobabel e os chefes de família e disseram-lhes: Deixai-nos construir convosco, porque como vós honramos também o vosso Deus e lhe ofertamos sacrifícios desde o tempo de Azaradom, rei da Assíria, que nos transportou para aqui. Mas Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias de Israel responderam-lhes: Não é conveniente que nós e vós construamos em conjunto a morada de nosso Deus. Construí-la-emos nós sozinhos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Disso resultou que os homens daquele lugar intimidavam os trabalhadores do povo de Judá e os inquietavam enquanto trabalhavam. Assalariaram contra eles alguns conselheiros para frustrar sua obra. Isso durou toda a vida de Ciro, rei da Pérsia, até a de Dário, rei da Pérsia. Interrupção dos trabalhos de fortificação. Sob o reinado de Assuero, Xerxes, desde os primórdios de seu governo, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Depois, no tempo de Artaxerxes, Bezelão e Mitrídates, Tabael e seus colegas escreveram ao mesmo Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e depois traduzida. Reum, governador, e o secretário Samsai escreveram a Artaxerxes a respeito de Jerusalém uma carta que continha o seguinte: Reum, governador, Samsai, secretário, e seus colegas de Din, de Afarsatac, de Terfal, de Afarsa, de Ercrua, de Babilônia, de Susa, de Derra e de Elão, e o restante dos povos que o grande e ilustre Asnafar trouxe consigo e instalou na localidade de Samaria e em outros lugares de além do rio, etc. Eis a cópia da carta que enviaram. Ao rei Artaxerxes, teus servos, os povos da outra margem do rio, etc. Saiba o rei que os judeus que partiram da tua terra para vir ao nosso meio, a Jerusalém, reconstroem esta cidade maldosa e rebelde, levantando os muros e restaurando-lhe os fundamentos. Saiba também o rei que se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, seus habitantes não mais pagarão impostos, nem tributos, nem rendas, o que ocasionará prejuízos ao rei. Nós outros, porém, tendo em vista o sal de teu palácio que comemos, e não achando conveniente ver menosprezado o rei, transmitimos a ti estas informações, para que mandes consultar os livros de registro de teus pais. Aí verás como esta cidade é uma localidade rebelde, funesta aos reis e às províncias, e como já nos antigos tempos se tem nela incitado rebeliões. É por isso que ela foi destruída. Nós fazemos chegar ao conhecimento do rei que se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, não poderás mais conservar tuas posses do lado de lá do rio. Eis a resposta que o rei enviou ao governador Reum, ao secretário Samsai e aos seus colegas habitantes da Samaria e de outros lugares da outra margem do rio. Saúde, etc. A carta que nos enviastes foi totalmente lida diante de mim. Por minha ordem foram feitas investigações e ficou averiguado que desde os tempos mais antigos aquela cidade sublevou-se contra os reis e que ali se fomentaram intrigas e revoltas. Houve em Jerusalém reis poderosos, dominaram toda a terra da outra margem do rio, pagavam-lhes impostos, tributos e rendas. Consequentemente, ordenai que cessem os trabalhos dessa gente, a fim de que não se reconstrua tal cidade, até que eu dê ordens em contrário. Guardai-vos de toda negligência no cumprimento dessa ordem, para que não aumente o prejuízo causado aos reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida na presença de Reum,
de Samsai, o secretário, e de seus colegas, foram com toda a pressa a Jerusalém junto aos judeus e os obrigaram, empregando a força e a violência, a cessar os trabalhos. Reinício dos trabalhos. A restauração da casa de Deus em Jerusalém foi, pois, interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ado, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava com eles. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, retomaram a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém com a ajuda e a assistência dos profetas de Deus. Ao mesmo tempo, Tartanai, governador do lado oposto do rio, Estarbuzanai e seus colegas vieram procurá-los e falaram-lhes assim: Quem vos deu autorização para reconstruir o templo e levantar suas paredes? E acrescentaram: Quais são os nomes dos homens que trabalham nesse edifício? Mas Deus tinha os olhos voltados para os anciãos dos judeus e ninguém os obrigou a interromper os trabalhos, até que chegasse o relatório a Dário a fim de que este respondesse por escrito sobre o assunto. Cópia da carta que enviaram ao rei Dário, o governador Tatanai, da outra margem do rio, bem como Estarbuzanai e seus colegas de Artazaque, que também moravam na outra margem do rio. Enviaram-lhe um relatório no qual se lia o seguinte: Ao rei Dário, prosperidade perfeita. Saiba o rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus. Está ela sendo reconstruída com pedras enormes e o madeiramento já está colocado nas paredes. Este trabalho está sendo executado com cuidado e progride nas suas mãos. Por isso interrogamos os anciãos. Quem vos deu autorização para reconstruir esse templo e levantar esses muros? Perguntamos-lhes também os seus nomes para consigná-los aqui e fazê-los conhecidos a ti, pelo menos os que estão à testa deles. Responderam: Nós somos servos do Deus do céu e da terra. Estamos reconstruindo o templo que há muitos anos fora construído e rematado por um grande rei de Israel. Mas nossos pais caíram na ira do Deus do céu, o qual os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu. Este destruiu o templo e transportou o povo cativo para a Babilônia. Entretanto, no 1º ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro ordenou a reconstrução desta casa de Deus. E o próprio rei Ciro retirou do templo de Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomara do santuário de Jerusalém e transferira para o templo de Babilônia. Foram entregues a um homem chamado Sassabazar, o qual nomeou o governador. E disse-lhe: Toma esses utensílios, leva-os para o templo de Jerusalém e que a casa do Senhor seja reconstruída sobre seus alicerces. Foi então que aquele Sassabazar veio para aqui e colocou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. Depois do que, até o presente, temos prosseguido a construção, mas não está ainda terminada. Portanto, se o rei acha conveniente que sejam feitas investigações nos arquivos do rei em Babilônia, para ver se é verdade que foi ordenada pelo rei Ciro a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, que o faça e, em seguida, queira o rei transmitir-nos a sua decisão a respeito.